Então, pessoal, daqui eu posso fazer coisas bem interessantes. Olha só, aqui a gente está filtrando somente as pessoas, né, os dados das pessoas que têm idade acima de 20 anos. Isso aqui é um filtro, ó. Eu estou filtrando os caras que têm a idade, eu estou selecionando aqueles que têm a coluna, né, que tem a idade maior do que 20 e ordenando os valores pelo campo idade. Então, pelo campo idade, nós estamos vendo aqui que a idade menor que nós temos é 21 anos. E eu estou mostrando somente os primeiros 20. As primeiras 20 idades menores, né? Se eu quisesse ver as idades maiores, eu podia sortear, né, nas ascending. Aqui eu podia botar assim, como é, meu Deus? Ascending. É porque eu tenho que ver aqui, ó. Na documentação, né? Ascending igual a falso, né? Cadê? O que foi que ele disse aqui? Deixa eu ver aqui. Normal. Ainda assim tá... Não, aqui também vai funcionar, porque eu não tinha executado... Ascending falso, né? Então a idade mais alta aqui é 81 anos, né? Ele está mostrando os primeiros 20. Pessoal, o Pandas é poderosíssimo. Você pode fazer junção. Você tem duas tabelas diferentes, aí você pode interligá-las através de um determinado atributo, tipo o join do SQL, certo? Você pode fazer left join, right join, inner join. Assim, é bem poderoso nesse aspecto. Pode estar juntando várias tabelas, vários data frames diferentes. Então, é muito poderoso. Você pode fazer filtros mais sofisticados além do que esses aí. Bem, você pode usar o describe para descrever os dados. Aqui no dado completo, né? Eu tenho 768 linhas. A média, né, do campo, né, preg é 3.84, desvio padrão 3.36, o valor mínimo, o valor máximo. Eu tenho como saber o formato do meu data frame, o shape dele, ele tem 768 linhas e 9 colunas. Os tipos de dados eu posso botar dtypes, ele identificou alguns como sendo inteiros e alguns como sendo float, 64. A informação, aquela que a gente tinha visto lá, né? Estão aí. Não tem nenhum valor nulo, isso aqui é raro. Viu? Isso é raro, porque muitos datasets eles vêm com uns ou outros valores nulos, aí você tem que tratar. Porque o algoritmo de aprendizagem de máquina ele não vai saber lidar com valores nulos. Então, você tem que atribuir uma coisa para ele lá. Ou joga fora aquela linha, ou coloca um valor lá, você tem que definir, certo? Aí você tem que ver o trade-off, né? Exato. Aí você tem que fazer, às vezes, o seguinte, você roda o algoritmo, aí dá um valor, lá o resultado é ruim. Aí você, não, eu vou tentar agora... colocando outra coisa aqui. Às vezes, outra coisa importante. Vamos supor que você tem assim, renda. Renda porque é numérico, né? Mas vamos dizer que você tem assim, renda, aí tem um atributo categórico. Esse aqui é renda baixa, esse aqui é renda média, esse aqui é renda alta. Você não pode gerar número aleatório para essas coisas, não. Vai ter que ter, usualmente para os algoritmos de aprendizagem de máquina, você vai criar uma gradação. O baixa você bota 0. O média você bota 1. O alta você bota 2. Porque se você for
colocar qualquer número ali, pode ser que o renda alta seja 0, o renda baixa seja 1 e o 2 seja o médio, entendeu? Mas aí os algoritmos não vão funcionar direito porque existe uma gradação aí. Então, isso você tem que pesar também na hora que você vai transformar um atributo categórico num atributo numérico. Se ainda for hierárquico, é melhor ainda, né? Porque Se for... o grau de hierarquia dele pode ser representado simplesmente por ordem de maioridade. Normalmente os dados não são hierárquicos, são tabulares, né? Você vai ter que transformar numa estrutura tabular. Não, estou falando sobre o atributo. Sim. Falou até agora. Sim. Em vez de dizer que classe A e C não tem nenhuma relação entre si, se elas tiverem alguma relação de preferência, é mais fácil conversar com o que eu estou dizendo é assim, que se você for transformar em numérico, não pode ser número qualquer assim. Se existe, você tem que tentar estabelecer uma ordem. Entendeu? Aí aqui, pessoal, correlação. Correlação na estatística, né, definindo o seguinte, se não tem correlação ou se tem uma grande correlação. Tipo, esse atributo aqui, vou dar um exemplo, né? Na medida que você tem dois atributos, nível de escolaridade e renda. Nível de escolaridade e renda. Então, no Brasil, por exemplo, usualmente no mundo, né? O cara tem mais renda, então, usualmente ele consegue ter um nível de escolaridade maior, né? Então, existe aí uma correlação boa entre eles. Enquanto que tem coisa que é o contrário, né? É meio que correlação inversa, negativa. Por exemplo, eu estou falando de sei lá, preço e venda, né? À medida que eu subo o preço do produto, diminui a venda, né? Eu começo a subir a gasolina, o pessoal deixa de comprar, né? Não é assim? E quando eu boto barato, quanto mais barato, maior a venda, né? Então, é correlação negativa, né? Se eu aumento um, diminuo. Quando eu aumento esse, diminui aquele. Então, isso aqui mostra isso, né? Quando eu pego a correlação do mesmo atributo, ele com ele mesmo é 1, né? Por quê? Porque, claro, né? Se eu subo, estou falando dele próprio, sempre vai ser 1. Agora, aqui eu consigo saber se tem pouca correlação. 0 quer dizer correlação não tem, né? 0. Aqui tem um pouquinho de correlação, né? E aí eu consigo saber o que é mais ou menos correlacionado. Isso é muito usado, né? E aqui eu tenho uma visualização a nível de histograma, ó, entre os vários atributos. Não, aqui é histograma de cada um. Eu coloco só aqui isso aqui é opcional, certo? Fig size, senão fica bem pequenininho. Eu aumentei assim um pouco o tamanho. E aqui você tem de cada atributo. Eu sei que, por exemplo, né, na idade, aqui a gente está falando de idade. Eu tenho poucas pessoas aqui com 80 anos, né? Só tinha um carinha lá com 81 anos, né? E a maioria das pessoas está entre aqui 20 e... sei lá, entre 20 e 40 anos, a boa parte. Aqui com 20 e poucos anos eu tenho quase todo mundo, né? Então, isso aqui é o histograma de cada atributo. A gente sabe como é que eles estão distribuídos. Os seus valores estão distribuídos dessa forma. Então, na idade, pouquinha gente com 80 anos, muita gente aqui não tem ninguém com menos de 20, né? A maioria aqui entre 20 e 30 anos, 20 e 25 anos. E aí tem essa análise gráfica, né, para todos os atributos. Esse aqui, pessoal, seria uma matriz comparando todos os atributos entre si, certo? Esse aqui é o preg com preg, aí aqui é meio que o gráfico que vai comparando as distribuições aí, os histogramas entre atributos distintos. Percebam que aqui nessa coluna é ele próprio, né? Aqui é um gráfico de box,
boxplot para cada atributo. Dá para a gente entender aí mais ou menos qual é o máximo, mínimo, média, desvio padrão, só pela imagem.